Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Fizemos a nossa prova na última quarta-feira. Alguns foram bem, outros não foram tão bem. Tivemos alguns problemas de transmissão, que já era esperado, infelizmente. Alguns alunos não conseguiram enviar suas questões, as suas respostas, melhor dizendo, e agora a opção é fazer a simulada, né? Aproveitando o ensejo, né? Eu vou abordar um pouco das questões da prova, né? E na tentativa de pelo menos ajudar a entender um pouco mais os conceitos, pois as questões da prova, elas refletem o que nós estudamos, o que nós trabalhamos, enfim, durante as nossas aulas. E ela também, essas questões, serão uma referência para a prova simulada, ok? Então vamos para a primeira questão. Um dos movimentos que principiou mudanças sociais e abriu caminho para a psicologia social foi o movimento iluminista. A gente discutiu essa questão, a gente abordou a questão da queda dos feudos, né, do feudalismo, a queda da classe aristocrática e o surgimento da classe burguesa, mesmo porque já haviam anteriormente a isso alguns movimentos sociais na tentativa de quebrar um pouco a questão da monarquia, principalmente na França, e que propiciou então, através de alguns pensadores, alguns filósofos, a quebra desse modelo social, dando origem a um novo modelo, repito, com o surgimento da burguesia, da classe burguesa, e que, de certa forma, também quebrou um pouco a força da igreja e, em consequência disso, um novo modelo social surge que canalizou posteriormente no capitalismo. A partir daí nós tivemos, então, o desenvolvimento social e, consequentemente, as indústrias foram aparecendo em função de atendimento às necessidades da população oriunda do campo, né, oriunda da região, da zona rural. Uma segunda questão, dentre as considerações que envolveu a chegada tardia das questões sociais do trabalho na América Latina foi a falta de políticas sociais, não foi, mas sim o comportamento arredio e indolente do trabalhador latino. Se diz que o latino, nessa inclui-se o brasileiro, é de sangue quente, é de arredio, é de indolente por força das suas características. Não é bem assim, não. Tá? Por alguma razão, o tipicamente brasileiro, isso é uma proposta já lá da época da invasão, quando dizem descoberta, que o índio, né, o próprio habitante daqui, ele era indolente, tanto que os nossos padres, principalmente José de Anchieta, castigava bastante os índios para tentar doutriná-los dentro de uma religião católica. Considerando-se o indígena também, o índio também, era arredio, o negro era arredio e os de seus descendentes também, com a miscigenação de todos eles, também se tornaram arredios, até por força da educação, do tipo de cultura que estava chegando. Por força disso, claro, nós temos essa doutrina, essa característica de povo arredio, trabalhador arredio, que não é bem verdade, é toda uma mistura e todo um histórico que tem por trás aí. Ok? Então, a resposta correta é comportamento arredio e indolente do trabalhador latino. No contexto da psicologia social do trabalho, o ideal e identidade do trabalhador reflete sobre a ascensão do capitalismo e a formação social do indivíduo. Olha a consideração da questão. No contexto da psicologia social do trabalho, o ideal e identidade do trabalhador reflete sobre a ascensão do capitalismo e a formação social do indivíduo. Esta questão está relacionada àquela primeira, quando do movimento iluminista. Surge o capitalismo,
um novo modelo social, portanto, associa a formação social do indivíduo a uma divisão mais equilibrada social, né? Não é mais nem o rico e o pobre ou o camponês, e sim já existe agora uma certa estratificação social que a gente hoje entende como sendo classe A, B, C, D e aí vai por aí afora. Ok? Então, portanto, a questão é a ascensão do capitalismo e a formação social do indivíduo. A outra questão, a quarta, conceito de papéis no contexto social, quanto organizacional implica em que o sujeito deve, vou repetir a questão, o conceito de papéis no contexto social, quanto organizacional, implica em que o sujeito deve. Aí nós temos a resposta E, que seria a alternativa C e D. Então, a resposta correta nesta seria a alternativa E, que tem como referência ao item C, por exemplo, assumir responsabilidades, compromissos e obrigações, refletindo no contexto dos papéis. Então, são os papéis no contexto organizacional, né? Então, o indivíduo ele tem que assumir responsabilidades, compromissos e obrigações. E o D, que é estar consciente da importância da integração no ambiente organizacional. Esses dois fatores são fundamentais. Por isso, estão relacionados ao papel do indivíduo no ambiente organizacional. Portanto, a alternativa correta é a C e a D. Okay? Quinta questão. Por definição, conjunto de pessoas ou coisas dispostas próximas, formando um todo, significa grupo. Esse conceito. Legal? A gente discutiu isso bastante em aula, né? Portanto, a quinta questão reflete a formação dos grupos, não? Inicialmente, a equipe vem depois com outros tipos de conceitos aí, ok? Sexta questão. Em relação às teorias da aprendizagem, com seus conceitos de Jean Piaget estão relacionados a, vamos lá? Estágio de desenvolvimento cognitivo. Vou repetir. É no estágio de desenvolvimento cognitivo que Piaget estabelece a sua teoria, né? Ou seja, é o processo cognitivo, capacidade de organizar pensamento, capacidade de organizar ideias, né? Então, isso está embutido na teoria do Jean Piaget, teoria da aprendizagem, ok? 7. Um dos conceitos sobre trabalho implica formação de movimentação e ação. Forma de movimento e ação, que é o trabalho. Qualquer atividade, qualquer ação humana, ela implica em um trabalho, uma força implica num trabalho, numa atitude. Portanto, um dos conceitos sobre trabalho implica forma de movimento e ação. Um trabalho é tudo que o indivíduo faz. Ler um livro, ele é um trabalho feito, né? Ele tem uma atividade, tem um trabalho, ele tem algo a ser feito, ele usa uma certa energia para poder realizar uma determinada tarefa. Isso, portanto, é a forma de movimentação do trabalho, que é um conceito sobre trabalho. Ok? 8. Na formação de equipe, afinidade, integração, empatia, motivação são integrantes fundamentais e Kurt Lewin, autor, pesquisador, aponta em sua teoria que um dos elementos chave para a interação e integração do grupo é teoria de campo psicomagnética. Abordamos essa questão também. Empatia, isso é uma vivência de todos nós quando temos a necessidade de viver em grupo, viver em equipe, seja na vida social, seja na vida pessoal, profissional. Nós vivemos nas relações, estabelecemos relações para podermos buscar nossos objetivos, sejam eles coletivos, sejam eles pessoais. Portanto, essa teoria do campo de Kurt Lewin envolve a questão da empatia, da integração, do envolvimento,
do prazer de estar junto com os nossos pares. Por isso, a resposta correta é campo psicomagnético. Teoria de campo, campo psicomagnético. Ok? Uma das teorias definidas no campo psicológico que visa investigar e estudar o comportamento humano está a hierarquia das necessidades básicas, proposta por Abraham Maslow, que aponta atendimento às necessidades primárias e secundárias. Abordamos isso, a questão daquela pirâmide, né, que mostra uma hierarquia das necessidades, que elas têm como necessidade primária a fisiológica e as secundárias, as que têm um caráter mais social, né? Segurança, estima, reconhecimento, aprovação e aceitação. E eu vou subindo um degrau até chegar na autoatualização. Ok, gente? Então, a nona questão é exatamente essa. 10ª questão. Cultura organizacional é um dos principais fatores do ambiente organizacional. Entretanto, cultura organizacional consiste em costumes, políticas e hábitos adotados. Cultura organizacional, gente, é o que nós adquirimos dentro da empresa, né? O que a empresa oferece? Ela não é só produzir. Eu disse e volto a repetir, uma organização é uma sociedade normal, né? Uma comunidade, uma sociedade aberta, sistema social aberto, que está relacionado diretamente com um sistema maior. Porém, esse sistema social, esse microsistema social tem identidade própria e estabelece políticas, estabelece costumes, e todo aquele que for fazer parte dessa cultura, né, desses valores aí, tem que assimilar e estar integrado. Por isso, cultura organizacional é um dos principais fatores do ambiente organizacional, os costumes, políticas e hábitos adotados. A empresa é dinâmica, muda, mas a essência fica. 11ª, por conjunto de pessoas que se dedicam e realizam, por conjunto de pessoas que se dedicam a realizar, se dedicam à realização de um mesmo trabalho de maneira integrada e coesa, é chamado de equipe de trabalho. Falei agora há pouco sobre grupo, isso é normal, nós nos agregamos. Quando eu falo de equipe, já é aquela ideia de que juntei-me num grupo e este grupo decidiu chegar em determinado objetivo. Então eu já penso numa equipe, principalmente na esfera organizacional. Então eu já identifico como uma equipe de trabalho que tem um objetivo específico definido, ok? E nos unimos para fim. Então vem empatia, vem a integração, vem todo um processo bastante definido aí. Por isso, a equipe. No estado de desenvolvimento e aprendizagem existem fatores que merecem destaque. Assim, herança da espécie, capacidade cognitiva, curiosidade e empirismo. 2. Importância da percepção. E 3. Conceito de modelo, necessidade de copiar e imitar. São 3 considerações, não? 3 itens importantes que eu estou colocando e que a resposta mais adequada é que todos estão corretos. É legal? Tanto 1, 2 e 3 estão corretos porque todos eles dizem respeito ao desenvolvimento da aprendizagem, ou seja, meios, maneiras que o indivíduo encontra para desenvolver cognitivamente suas potencialidades, suas qualidades. Então, são os elementos, são fatores fundamentais para que isso ocorra. Quando abordados aspectos, 13ª, quando abordados aspectos como garantias e direitos como férias, descanso semanal remunerado, direitos adquiridos do trabalhador, assim como as obrigações, tais considerações refletem na políticas governamentais do trabalho. Essas políticas governamentais é que vieram nortear, por exemplo, seja a cultura organizacional, seja as questões trabalhistas e direitos adquiridos. E no Brasil, por exemplo, o estudo, essa política ocorreu a partir do governo Getúlio Vargas, que instituiu férias,
13º, carteira de trabalho surge exatamente no governo Getúlio Vargas, enfim, é aí através dos governantes. Claro que em outros países foi mais cedo, principalmente na Europa. Nas afirmações sobre atribuições do RH nos dias atuais, envolvendo papéis, transformações e responsabilidades, as principais referências apontam. Aí eu coloco 4 itens: foco nos negócios, proativo, preventivo, longo prazo. A gente até abordou, não sei se vocês lembram, 2 referenciais, o atual e o anterior, e a gente focaliza, está numa dos slides. 2, estratégico, parceiro e compromisso e consultivo. Foco nos resultados e nos fins, foco na função, foco no interno e corretivo. Curto prazo, imediatismo, política, policiamento e controle. A resposta correta aqui seria a afirmação 1 e 2. Vejam lá, foco nos negócios, proativo, atual, hein? Proativo é uma palavra que se usa muito, preventivo, né? O brasileiro hoje aprende a trabalhar a questão preventiva, é claro, podemos esticar um pouco. E a alternativa 2, né? Que era estratégico, parceria e compromisso e consultivo, que é o que mais nós temos hoje em termos de papéis do RH. Ele é consultivo, ele trabalha em cima de longo prazo e vai por aí afora. 15. Dinâmica de grupo. A dinâmica de grupo é considerada uma ferramenta que pode ser utilizada, dinâmica de grupo, né? Pode ser utilizada onde? No aprimoramento, integração, transmissão de conhecimento. Por exemplo, treinamento de pessoal, né? É o aprimoramento, integração, transmissão de conhecimento. Isso é uma das ferramentas da dinâmica de grupo, utilizada na escola, na empresa, que vai por aí afora. 16. Entende-se por grupo primário, membros que, olha só, apresentam características de intimidade como a família. Grupos primários, lembra que eu falei grupos primários e secundários? Então, o primário é aquele mais próximo, aquele que do aconchego, não? Então, esse é o secundário, já embute o trabalho, o ambiente mais social, né? Que a gente se reúne para até brinquei, sair para tomar uma cervejinha, bater papo, trocar uma ideia. São grupos secundários. O primário é aquele, por exemplo, como aborda aqui o exemplo da família, né? 17ª, na teoria dos papéis na realidade organizacional, há 2 tipos, o formal e o informal. É muito simples, né? É só a gente mais ou menos identificar que existem papéis dentro de uma empresa. Só pode ser o formal ou o informal. O formal é documentado, é aquela coisa formalizada, né? O informal é o comunicado, é a conversa, muito mais verbal, muitas vezes de bilhetes, que não é formal, aquele bilhete informal. Então, são os 2 tipos de papéis que se tem. Não estou falando do papel, simplesmente de exercer uma atividade. Aqui no caso, são formas, maneiras com que eu me comunico na formalidade e na informalidade. Não são os papéis. Quando eu falo documentação, é aquela outra forma de exercer a formalidade. Eu digo, formal é uma maneira de exercer a atividade lá dentro, a hierarquia, e vai por aí afora. O informal é mais solto. Por definição de papéis no grupo, equipe é aquele que surge de modo espontâneo e é seguido pelos demais, é identificado como, atenção aí, hein? Por definição de papéis no grupo, equipe, aquele que surge de modo espontâneo e é seguido pelos demais, é identificado como líder, né? Espontâneo, ele vem, ele surge, e os demais concordam, aceitam, então ele se torna líder. 19ª, afirmação do que atual estágio e novos papéis do RH dizem respeito a seguintes fatores.
é uma questão relacionada a uma outra lá atrás. Afirmação de que o atual estágio de novos papéis no RH dizem respeito aos seguintes fatores: estratégico, consultivo, foco no externo e no cliente. Foco interno, introvertido, administrativo, foco na função. E 3, longo prazo, parceria e compromisso. Resposta correta, alternativa B, que seria 1 e 3, que seria estratégico, consultivo, foco no externo e no cliente. E a terceira, longo prazo, parceria e compromisso. Ok? E, por último, no aspecto ambiente organizacional, leva-se em consideração o conceito de sinergia, abordamos isso também. O que representa a organização e como ela existe e opera, como também realiza suas transações, aponta para fator externo. É o fator externo que propicia a transação, que propicia relacionamento, que propicia o seu engrandecimento, o seu desenvolvimento. O ambiente externo, essa integração com o ambiente externo, é que permite que a empresa faça suas realizações e realmente adquira seus objetivos. É lógico que temos uma questão financeira importante, administrativa é importante, produtiva, enfim, tudo isso é muito importante, mas é o fator externo que propicia a transação, que propicia todo um sucesso aí para a busca dos seus objetivos. Ok, gente? O que eu tinha para apresentar para vocês para essa aula gravada é uma revisão breve da nossa prova passada. E agora, a prova atual simulada será exatamente muito semelhante, basicamente o mesmo conteúdo. Aguardo por vocês, lembrando do horário, não esqueçam do horário, né? Eu creio que as notas já saíram nessa altura do campeonato, então fiquem atentos para quem vai fazer a prova. Claro, vamos ter uma pequena aulinha antes, né? Uma pré-aula, para a gente conversar, ok? Até lá, forte abraço.